Olá! A Lona das Artes de Circo Social é uma organização que utiliza a arte circense como um agente transformador de educação e fonte de renda. O que começou com uma preocupação social se transformou rapidamente em arte. Com atividades iniciadas em 2003, o trabalho atende entre 140 e 200 jovens anualmente com oficinas e programas. O programa Espaço Aberto de hoje vai conhecer mais sobre esse trabalho que busca apoio constante para integrar crianças e adolescentes de classes populares no exercício da cidadania e da integração. Para isso estão no nosso estúdio o Eduardo dos Reis Magoga, que é secretário executivo, a Maria Isabel Magalhães, que é responsável pelo voluntariado, e o Rodrigo Cachanco, que é o fundador e idealizador do Lona das Artes. Gente, obrigado pela presença. Obrigada. Rodrigo, eu começo com você. Em que momento você, como fundador e idealizador, viu na sua vida a necessidade de começar um trabalho social como esse, mas voltado para a arte circense? Na realidade, eu sou do teatro, faço teatro estudantil desde os 12 anos de idade, sempre que está atuando. Confesso que às vezes quero estar nessa área de atuação, só que quando eu fui atuar, inclusive, na Padre Anchieta, a gente começou a montar um grupo. Eu sou do teatro, entrei no circo, aí a gente começou a ver que as crianças, elas, no meio do processo, elas paravam e começavam a falar, não vou mais fazer porque eu estou com fome. Como eu vinha de uma outra realidade, eu falava, por que você não comeu em casa? Eles ficavam quietos, não falavam nada. Aí até que de um dia para o outro falar, porque a gente não tem comida. Aí eu, como assim? Aí comecei parei, pensei uns 2, 3 dias, comecei a ver a necessidade, comecei a conhecer mais essas pessoas que estavam perto, fui visitar e aí comecei a ver que realmente era uma situação abaixo da linha da pobreza. Eles realmente não tinham comida. E aí a gente, como jovem na época, fui bati na porta da subprefeitura e falei, ó, tem cesta básica? Aqui a gente não dá cesta básica. Aí comecei atrás dessa cesta básica para esses educandos, arrumei algumas cestas básicas, mas aí falei, peraí, é meio complicado, eu não vou conseguir agora arrumar a cesta básica. E aí comecei a pedir, fazer parceiros, e aí eles falaram, vocês têm que montar uma ONG. Aí junto com a Elisete, que hoje é presidente da escola de samba, nós falamos, então tá, nós vamos montar uma ONG. Ah, mas olha, a gente todo final de ano a gente fala, é a pior coisa que a gente fez, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que a gente fez, porque mudou a nossa vida, porque a gente, uma ONG, a gente tem que se dedicar diariamente, né? Ela tem que ter vários programas, projetos. Então a gente pensou que nunca a gente ia ser uma ONG quadradinha, a gente sempre ia estar olhando para a questão desses jovens. Qual é o seu problema? E a gente queria entender qual é o problema de cada indivíduo. E a gente começou a criar o plano pedagógico, a filosofia da instituição, e foi se envolvendo. Eu era palhaço, sou ainda de vez em quando, já deixei de ser e comecei a entrar na parte administrativa. E começamos a ver que aquilo era muito pouco, faltava mais coisas para esse atendimento. E aí nós começamos dentro do Teatro Maria Monteiro, fomos para o Jardim com uma lona de circo, e hoje nós estamos ali em frente ao Teatro da Padre Anchieta, que era um lixão ali, era uma desova, inclusive, de corpos lá, ali era um caos ali. E aí nós limpamos junto com a subprefeitura, com a comunidade, instalamos uma lona que um parceiro, uma empresa aqui de Campinas, Araújo Tendas, cedeu pra gente, eles doaram, eles viram uma entrevista nossa numa emissora local e doaram essa lona pra gente. Então, nós começamos a realizar as atividades lá. Mas aí não tinha banheiro, não tinha... Aí falamos, realmente, gente, a gente não tem perna para isso. E aí começamos a ir atrás de parceiros. Eis que eu bati na porta do Eduardo, ele é empresário na época. Na época não, ainda é empresário, que quase ele não está mais desenvolvendo a função, por virtude da ONG também. E então a gente bateu lá, eu falei assim, ó, preciso de 200 salsichas. Eu estou fazendo uma festa de Dia das Crianças. Eu vou ver. Aí eu falei, esse homem não vai doar nada, nunca mais vou voltar aqui. Aí a pessoa, uma educadora lá, falou, vou lá, quem sabe, né? Aí a gente chegou lá, ele falou, aqui tá as 200 salsichas. Aí a gente falou assim, que mal pra ele, toda hora a gente vai ficar batendo lá. E aí a gente percebeu que ele tem um grupo de amigos muito grande que sempre estava ajudando o projeto. E a gente começou a fazer essa parceria. E aí o trabalho que a gente vai desenvolvendo na instituição, diariamente,
como eu falei no começo, é estar olhando para esse indivíduo. A cada criança é uma criança, ela tem todos os seus potenciais e ela é diferente. A criança A é diferente da criança B e ela não é um número. A gente sempre encara que a gente nunca vai ser uma instituição que vai tratar crianças como números. A gente tem que tratar a criança como um indivíduo cheio de potências. A gente até usa nas nossas frases, quando a gente manda nos e-mails, que uma criança pode ser comparada com uma caixa de fósforos, né? Ela tem 40 possibilidades de dar luz. Então, isso pra gente é o nosso motor. Cada criança a gente tem que tratar diferenciada. Tem crianças que a gente fala, se a gente conseguir uma, pra gente já valeu todo esse trabalho. E a instituição está completando agora 11 anos e eu estou nessa área também, tenho minhas atividades pessoais fora, como o Eduardo, somos voluntários, a gente acaba trabalhando mais, inclusive, do que quem realmente é contratado da instituição, porque a gente acredita muito nesse trabalho. E aí a gente, uns 2, 3 anos atrás, a gente falou que ia ter que cortar metade dos programas por falta de verba, por falta de apoio. Aí a gente chegou e falou, Eduardo, eu preciso da sua ajuda. Não dá mais, eu preciso de alguém para ajudar, porque está muito difícil. Aí eu pensei que realmente ele ia ajudar. Ele vai e traz uma porrada de outros programas que ele já desenvolvia na comunidade. E aí a gente agrega vários, como Natal Solidário, como ajuda pessoas com necessidades especiais. E tudo isso, isso vai motivando. A gente acabou de realizar uma festa agora, a gente está construindo um barracão lá nosso. Então a gente começou, isso vai motivando o trabalho da instituição e de todo mundo que é envolvido nela. Foi assim então que você entrou para a Lona das Artes, a princípio como colaborador e agora como gestor aí, como secretário executivo, foi isso, né? Aconteceu há muito tempo atrás um pedido dele, que na época a Neném, né, faz parte da Lona das Artes também, o Rodrigo entrou lá na loja e falou assim, olha gente, não temos condições. Viemos fazer um convite para você, Eduardo, e para o Chicora, que é um amigo nosso, é um parceiro da gente. Vocês não querem assumir a presidência, todos os cargos, mas fazer com que o Lona das Artes possa decolar, porque tudo que vocês, você lembra disso daí? Lembro. Tudo que vocês pegam para fazer, vocês fazem direito e o negócio sai. Aí eu olhei assim pro Chicora e falei, ai meu Deus do céu, como que a gente vai falar não, né? E lá atrás a gente arrumou uma bela de uma desculpa e falamos assim, nossa, Rodrigo, tudo que você precisar você pode contar com a gente, mas nós não estamos preparados para isso, coisa e tal. E a ironia você vê como que é, né? Passou um tempo, já estou na presidência e já estamos trazendo todo aquele grupo lá de trás, que há muito tempo atrás a gente já tivesse entrado, talvez a situação já seria melhor. E o pessoal agora está começando a vir, mas só para uma correção, quando o Rodrigo começou com o Projeto do Lona, a gente já tinha um programa Natal Solidário, que ele está fazendo hoje mais ou menos 14 anos de existência. E esse Natal Solidário é uma ação social que se tornou muito forte na nossa região. Por quê? Que é a do Padre Anchieta. Que é a do Padre Anchieta, porque todo local que o Rodrigo, teoricamente, envolve as crianças e aceita como aluno, é onde nós passamos no final do ano. Então a gente viu que a gente estava trabalhando com as mesmas pessoas ao mesmo tempo. Bom, para ter duas coisas e dois grupos separados, por que não ter tudo isso junto num projeto só? Foi a partir de 1 ano e meio, 2 anos atrás que eu falei assim, não, então vamos vestir a camisa e vamos fazer isso daí funcionar. E realmente mudou muito. A gente tem a Isabel com as nossas colegas, que ela traz para nos ajudar, que dá uma qualidade nas assistências muito grande, entendeu? Então a gente acredita que agora, do jeito que a gente conseguiu formatar a equipe e incluir essas pessoas no projeto Lona das Artes, em pouco tempo vamos conseguir terminar a construção do barracão e melhorar as aulas, né? Agora, Rodrigo, Eduardo, aliás, o Rodrigo explicou para a gente no começo que quando se pensou em montar a Lona das Artes, se pensou no primeiro projeto, a princípio não se tinha banheiro, não se tinha uma salsicha para preparar um cachorro-quente para as crianças. E a gente sabe que a ONG
que os trabalhos de organizações não governamentais hoje, não só em Campinas, mas acho que a nível nacional, elas sofrem muito, elas sobrevivem a cada dia, né? Elas tentam desempenhar o seu papel, mas a questão de arrecadação de verba para se fazer tudo o que é necessário é uma questão de sobrevivência, né? Do tempo que você acompanhou o trabalho aí iniciado pelo Rodrigo até hoje, ficou mais fácil administrar essa questão de verbas para levar a fundo o trabalho do Lona das Artes ou continua muito difícil conseguir parceiros e apoio para desenvolver trabalhos como esse? Essa é uma pergunta importante, por quê? Nós recebemos apoio de todos os lados, tanto do governo estadual, municipal, prefeitura, subprefeitura e voluntário. A facilidade do Rodrigo é mexer nessa área de cadastrar em programas municipais, só que isso é uma burocracia um pouco excessiva, assim que a gente diz, e demora um pouco para as coisas andar. A minha parte, a especialidade que eu tenho é de trazer a população ao nosso lado. Então agora a gente vamos trabalhar de que forma? Ações rápidas, imediatas. Eduardo organiza de uma forma a trazer a população. E o Rodrigo continua com essa parte que é município, é estado. Então agora nós achamos que com essa fusão e com essa teoria de trabalho, nós não vamos mais dar intervalo na obra, nas necessidades, nas aulas, entendeu? Porque eu estou agregando... Aí você dividiu essa responsabilidade, o Rodrigo acaba buscando recursos públicos para essa ajuda e você fica em busca de parceiros da sociedade para que o trabalho não pare. Então, enquanto isso não entra o recurso que o Rodrigo foi buscar, eu estou trabalhando ali e estou colocando. Então não vai mais ter essa parada, você entendeu? Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir ter um ano de mais atividade. E é lógico, né? De tudo que você faz, que começa a aparecer um resultado, igual a construção do barracão, do que era e do que é hoje, a pessoa passa e fala, não, realmente, aquela festa, olha, eles estão fazendo, você entendeu? Então vai dando mais credibilidade até para quem doa. E lá é muito organizado, o esclarecimento para quem doa é questão de honra para a gente. Essa prestação de contas é essencial, né? Para manter os parceiros. Com foto do evento, com foto do que fez, com e-mail, com carta de agradecimento, com festa, com homenagem. De todas as formas que nós pudermos levar e agradecer, a gente fazemos, porque é igual o Rodrigo falou, doou uma vez 5 quilos de salsicha, agora eu vou pedir sempre, você entendeu? E eles entendem dessa forma. Agora... E toda essa questão, a gente manda o link, abaixa a planilha de tudo que foi gasto, quanto que tem, o quanto que sobrou e o que vai ser usado esse dinheiro. A gente acredita muito nessa questão da transparência, até porque a gente sempre fala, nós só existimos por um problema do Estado. E esse problema do Estado, a gente tem que entender que a gente é uma peça que está aqui para mudar. Então, enquanto a gente não tiver essa noção de que nós temos que prestar conta para onde o dinheiro foi, da onde o dinheiro está vindo, nosso trabalho acaba sendo inviável. Então, a gente, como o Eduardo falou, é uma questão de honra mostrar para onde vai, para onde vem o dinheiro. Todo mundo, a gente sempre fala, todo mundo é aberto, olha, todo mundo sabe onde é o armário, só a gente chega lá, mostra onde estão as contas, onde é o gasto. Inclusive, a gente sempre fala, sobra para ele, sobra para mim, sobra para a dona Isabel administrar algumas coisas que não é da nossa competência, inclusive financeira. Então a gente tem que lidar com dinheiro, a gente estamos lidando com dinheiro que não é nosso, então isso é complicado. Mas a gente às vezes pensa na questão da profissionalização dessa gestão e às vezes a gente nem quer que seja assim, que é a questão que eu falo da questão da ONG quadradinha, né? Eu acho que esse trabalho de envolver, de trazer e não fazer com que a ONG seja uma máquina, entendeu? Onde a criança entra, a criança passa, entra o dinheiro e sai. Preciso administrar com responsabilidade, mas não perder a essência do trabalho, que é fazer a ação e de alguma forma dar um pouco de esperança para aquelas crianças de que é possível se ter um futuro. E pode não ser no circo, mas se ter um futuro. Tanto na parte administrativa, como eu comentei com você, que tem educandos que viraram educadores e estão hoje terminando na área de direitos, terminando na área de contabilidade. Ele pode seguir outro caminho. A ideia é que ele não perca, que do mesmo jeito que ele foi, que a gente ajudou, apoiado, ele apoie outros. Então, por isso que a gente sempre, às vezes, tem educadores que estão juntos, é cíclico isso. E a gente entende isso como uma ferramenta que está funcionando. Agora, tão importante quanto a arrecadação de recursos é o trabalho voluntário, né?
Maria Isabel, você já está há 10 anos na Lona das Artes. Em que momento da sua vida você se questionou de precisar trabalhar ativamente na sociedade num projeto como esse e acabou encarando a Lona das Artes como um projeto para você? Não, eu já venho há muito tempo, eu sempre trabalhei em serviço comunitário, em ONGs, assim. Venho de uma associação já de, não sei se é viável falar, Associação dos Portadores de Ler, aqui de Campinas. Então, como depois saí dela, aí eu já enganjei nesse projeto. Comecei primeiro com o Eduardo, da tapeçaria, com amigos da tapeçaria, e junto nós se agregamos agora para se unir e fazer um movimento só, porque a Lona, com amigos da tapeçaria, se unindo, vai ter muito mais forças, tanto para os alunos dos cirquenses, como o pessoal do Natal Solidário, o Inverno Solidário, que isso já é um projeto do Eduardo, que todo inverno a gente compra em média de 1.500 cobertores para doar, e no Natal nós abrange na média de 4.200, 4.300 famílias, a levar brinquedos, cesta básica. Agora a senhora está à frente de quantos voluntários entre esses trabalhos? Especificamente na Lona das Artes, quantos voluntários a senhora toma conta lá? Por média de 15 pessoas nós estamos. É fácil conseguir voluntários para atuar em programas como esse? Não é muito fácil. Mas também tem aquelas pessoas que ainda é bastante assim, carismática, que vem, ajuda, abraça a mesma causa. Como tem várias pessoas. É que a gente for começar a citar nomes aqui, não vai ser infinita, mas é muita gente mesmo. A maior facilidade para conseguir voluntários para atuar num trabalho como esse são os familiares das crianças atendidas? Qual que é a maior procura aí para atuar no voluntariado? São os pais desses adolescentes? São pessoas da sociedade que têm recursos e falam, não, além de ajudar, eu quero trabalhar como voluntário? Certo, e você falou, fez a pergunta correta. É as pessoas que já estão querendo ajudar para ver o projeto ser realizado. Nós vamos a um breve intervalo, esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos falando a respeito do trabalho Lona das Artes. Voltamos em instantes, até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando a respeito da ONG Lona das Artes. No último bloco a gente falava do quanto é difícil desenvolver trabalhos de ONGs, de organizações não governamentais e buscar recursos para isso, né? A gente conversava no intervalo, né, Eduardo, e você disse, e acabamos voltando com o programa e você ia falar para a gente qual é a parte mais difícil disso tudo, então fica à vontade. O que é mais difícil de cuidar de uma ONG que atende tantas crianças e adolescentes, um trabalho tão aprofundado como o de vocês? O comentário que eu ia fazer que já pensando na construção, o mais difícil é imaginar quem vai nos substituir no futuro, porque isso daqui tem que continuar e nós, chega uma hora que precisa de outras pessoas. Esse era o comentário que eu ia fazer. A geração atual, Rodrigo, está pronta? A geração de crianças e adolescentes que a gente tem hoje está pronta para assumir projetos como esse? Não. Não por experiência própria. A gente vive na geração X e Y aí de jovens que a gente tenta também estar junto sempre na questão de celular, internet, mas eles estão meio ainda desconexos de algumas responsabilidades que eu assumo que realmente também tive problemas no começo.
Qualquer documento que você vai mandar tem que passar pela Receita, pelo cartório, Receita Federal. São tantas burocracias que eles também não estão preparados. Enquanto no estudo da educação, que a gente sempre faz para estar trabalhando junto com os nossos educadores, a gente entende que tem que ter um trabalho de base, e esse trabalho não vai ser só na instituição. O trabalho tem que se mudar a educação. E a educação, o jovem ele tem que aprender finanças pessoais, ele tem que aprender sobre documentação, ele tem que aprender sobre legislação, sobre direitos. O jovem que ele aprende talvez uma matemática mais elaborada no ensino médio, no ensino fundamental, e não tem a utilização, ele nem sabe para que ele vai utilizar. Nós, depois que chegamos lá nos seus 20, 25 anos, acabamos sabendo para que tudo que a gente aprendeu aquilo. Mas quando ele não sabe para que ele vai usar, simplesmente para ele aquilo, ele não tem vontade, não tem interesse. Só que pela questão de como ele vai passando na escola, ele vai levando, e aí depois está na sociedade, ele está como um analfabeto funcional. E aí a gente tenta ainda fazer alguns programas, mas ainda assim, não é que seja tarde, mas ele poderia ter sido feito lá na base. E dentro dessa base eu acredito que poderia estar trabalhando essas questões de geração de valor, essa questão do jovem empreendedor, para que ele não fique simplesmente avulso. Dentro da instituição a gente sempre está instigando eles, olha, espero que você seja um ótimo acróbata, que você seja uma ótima contorcionista. Mas e se não for? Qual é o segundo caminho? É legal você aprender sobre documentação. Então a gente ensina para todos eles lá que querem assim, ó, senta aqui, você vai assistir um vídeo. A gente fez até um vídeo para que eles assistam e que a gente nunca perca a metodologia. Como que é uma ONG? Para que funciona uma ONG? Para que serve uma ONG? Então eles aprendem sobre isso, sobre documentação. E a gente realmente quer, como o Eduardo fala, a gente chega uma hora que a gente cansa. A gente sempre tenta renovar, mas chega uma hora que a gente vai ficando velho, né? E o ciclo da vida precisa vir outros aí. A gente acredita, hoje nós temos na diretoria, eu acho que são 3 que já foram educandos e são educadores agora. A gente espera que nas próximas eleições do projeto sejam todos eles aí que estejam assumindo e engaje, mas não perca essa questão que a gente sempre fala, que é olhar para a criança como uma criança única, como um indivíduo único, que estar fazendo esses programas. Como eu sempre falo, a gente nunca pode se encontrar, Eduardo, porque sempre vai sair um programa novo. A cabeça não para de funcionar nem Não um minuto. para. Nós estamos com um problema disso. Nós vamos criar esse programa. De onde vai? Eu vou arrumar dinheiro aqui, a gente vai um parceiro aqui, eu tenho um amigo que pode fazer isso, eu vou correr para esse lado. E a gente se une, quando a dona Isabel vai ver, ela já tá com uma tarefa de gente para ter que arrumar para aquelas ações. Então a gente sempre está desenvolvendo programas. A gente nunca perde a base, que são as oficinas de circo, de balé, mas a gente tenta abranger as outras atividades. As oficinas de circo e de balé, na verdade, são um chamariz, então, para trazer esses adolescentes para perto, essas crianças e adolescentes para discutir. A Maria Isabel falava no intervalo, é tão gratificante fazer esse tipo de trabalho. Eu imagino que seja, dona Maria Isabel, mas é difícil chamar a atenção dos jovens e adolescentes? O que é mais difícil, atraí-los para o Lona das Artes ou mantê-los ali? Porque parece que apesar de toda a informação, todo o acesso que eles têm hoje a tanta coisa, ainda existe um desinteresse muito grande para se começar a pensar no futuro cedo, né? O que eu vou fazer na minha vida? Tem que estudar, tem que correr atrás do prejuízo, como que eu vou fazer isso? E o papel de vocês é intervir nesse meio e dar suporte para essas crianças. Isso, a nossa função ali é criar programas, para que eles sempre estejam engajados, para que eles estejam no movimento. A gente sempre fala, trabalhar com criança é uma maravilha, trabalhar com adolescente, eu acho que eu não sou o único, é muito difícil, porque por mais que você estude pedagogia, educação, sempre é complicado trabalhar com adolescente, porque cada adolescente ele é único e a gente sabe como é difícil lidar com o adolescente. Então ele está numa fase de transição e ao mesmo tempo ele está naquela fase onde tem a revolta com a família, às vezes ele quer simplesmente, eu não vou mais para minha casa e a gente tem que administrar isso. A gente às vezes fala, a gente não tem profissionais o suficiente para atender essa demanda de jovens tem com problemas. Tem psicólogos, tem outros tipos de profissionais envolvidos? Nós temos muitos parceiros, nós temos psicólogos quando a gente precisa de casos mais extremos. No quadro de funcionários da entidade, não, nós não temos nem psicólogos, nem assistente social. A gente pretende, num futuro não muito distante, buscar esses profissionais.
Mas... Que aí entra a estrutura do barracão, nós não temos ainda. Até um espaço físico ainda não se tem para Se nós tivermos o espaço físico adequado, o voluntariado para esse tipo de atividade que precisa de colocar lá, de assistência, a gente acredita que nós iríamos conseguir pessoas para estar fazendo essa parte, só que não temos o espaço físico. Isso é muito importante porque você consegue traçar um plano pedagógico mais fortalecido. A gente sempre tem como norte da instituição também nunca inflar o quadro de pessoas onde a gente tenha assistente social, pedagogo, psicólogo, psicoterapeuta, e um monte de educadores, um monte de funcionários, e realmente a criança ali não chegue nela. A gente acredita muito no trabalho educador e educando. Essa troca, a gente fala, um educando, ele sempre se abre muito mais com o educador do que com o psicólogo, do que com o assistente social. Ele se abre com quem está perto dele, né? Isso. Com pessoas que convivem com ele, né? E não com o estranho, né? Então, dentro disso, a gente sempre fala, é um problema para a gente conseguir recursos, a gente sempre está fazendo festas e eventos. É um problema, mas não é um empecilho, não quer dizer que... Em nenhum momento se cogitou a possibilidade de vamos interromper o trabalho do Lona das Artes. Não. A ideia é que vamos... Bem pensado, né, Maria Isabel? Não, vamos arrumar alguém que nos substitua à altura, mas interromper não. E aí a ideia é que a gente remunere, que a gente tenha educadores que sejam bem remunerados para que ele não precise buscar recursos em outras instâncias e que ele dê a atenção que aquela criança precisa. Para que ele possa se dedicar... O projeto Lona das Artes sempre vai ter aquela turma que é voluntário, mas a gente também entende que, para que funcione melhor, os educadores tenham que ter a remuneração deles para se dedicar mais a isso. É uma questão de valorização, você remunerar os profissionais de base para estruturar o trabalho. Como que você prende o aluno? A gente temos uma educanda, a Sara, né? Sara. Ela dá aula para as crianças. Nossa, Sara, você trabalha aí? Trabalho. Mas você tem um salário? Tem. Então, isso daí também vai ser um estímulo para a criança ir, porque ela sabe que dali ela pode ter a vida dela também, você entendeu? Então, e aí a parte física do barracão, quando estiver pronta, tiver com todas as salas assistenciais, isso daí também vai trazer mais jovens, vai deixar ele mais interessado, porque ele vai chegar num lugar arrumado, vai chegar num lugar com uma estrutura para fazer uma acrobacia bem profissional, entendeu? Então, nós achamos que isso daí vai trazer mais pessoas para o projeto. Porque todo mundo que olha para uma coisa que está bem montada, está bonita e está organizada, desperta mais interesse. Uma coisa puxa a outra, né? Você puxa mais recurso, puxa profissionais bons para atuar na entidade, mais crianças se interessam por aquilo. É um ciclo, né? E a questão desse barracão ela é fundamental para o trabalho ser desenvolvido na sua excelência. Eu estou amando a ideia dele estar sendo construído. Eu não chego perto do Eduardo quando se fala de barracão, porque senão eu falo, Eduardo, eu quero que um trapézio voe ali, que o palco tenha uma abertura, que a criança pule. Aí ele, não vai dar. Então, para que ele não fique frustrado, eu falo assim, nem vou falar de barracão. Senão eu vou mexer tanto nesse, que eu quero tanta coisa ali que aconteça ao mesmo tempo. Aí eu falo, não, vamos entregar o básico, entendeu? Para que as atividades possam acontecer aqui dentro. Agora, como voluntária, dona Maria Isabel, a função da senhora é organizar os detalhes de assistencialismo mesmo da entidade, é Correto. Isso? Além de ajudar essas crianças e na questão da educação, das discussões a respeito de assuntos atuais e dar apoio mesmo para elas, a Lona das Artes também faz um trabalho de assistencialismo para a família dessas crianças, com comida, alimentação, roupa, e é nessa área que a senhora atua. Como que funciona exatamente? Pois a gente recebe doações de roupas, agasalho, até mesmo uma cesta básica. Aí, conforme a gente vê a necessidade, a pessoa que está precisando, aí a gente vai naquele determinado local, endereço, e já passa aquela doação. Rodrigo, como que funciona na prática as atividades das crianças e adolescentes lá? Elas têm uma carga horária a cumprir, hora para entrar, hora para sair, cursos específicos, tem duração? Como que é na prática isso? A criança chega, ela assiste uma oficina, ela gostou, tendo vaga, ela pode fazer as atividades.
Então, no período da manhã, ela faz durante 3 vezes na semana, 1h30 por dia, ou balé ou circo. Então, quem estuda de manhã vai à tarde e vice-versa, no contraturno escolar. Ele não pode ter 3 faltas, se tiver 3 faltas ele vai ser desligado. Atualmente nós temos uma lista de espera dentro da instituição que chega quase a um número de 50 a 60, que é o que a gente pretende mandar para debaixo do barracão quando estiver pronto. Então eles têm essas atividades, dentro dessas atividades, quando eles estiverem mais avançados, eles vão para a turma intermediária, que aí é uma turma específica que acontece em outros dias da semana, e a turma avançada, que é as que acontecem aos sábados. Então, e num horário mais perto da noite, perto das 6 horas da noite. Então, eles ficam, o mais avançado fica de terça, de quarta, de quinta e de sábado. Então, a ideia é que eles estejam num treinamento mais intensivo, porque eles optaram pelo circo como forma de estar na sociedade. E os outros, por mais que eles vão aprender medidas socioeducativas, eles estão ali porque eles querem ser o melhor trapezista, a melhor contorcionista. E a nossa função é dar esse suporte, é ter uma cama elástica adequada ou pelo menos ter um parceiro que receba esses jovens para que seja treinado na cama elástica. Atualmente nós temos uma parceria aqui dentro da cidade de Campinas com o Matão, que é da Secretaria de Esporte. Então a gente manda alguns jovens para lá, sempre quando esses jovens se sobressaem, para treinar nas camas elásticas de lá, para que eles estejam preparados. Todos que vão lá, eles já estão muito bons. A gente fala, dá muito orgulho pela forma com que eles vão, fazem as atividades. E a gente sempre fala, vá com toda a bagagem que você levou daqui e dê o seu melhor e depois retorne isso para a comunidade, da onde você tirou. Então a ideia nossa é que essa programação ela não deixe de funcionar. Que a criança entre, se ela gostou, ela vai treinar um pouco mais. E aí a gente trabalha com os espetáculos temáticos. A criança entrou, ela vai passar pelo primeiro espetáculo, chamado Biocircos, que vai trabalhar sobre o trabalho infantil e o meio ambiente. No segundo ano, ela vai trabalhar com o espetáculo Sonhar Circo, que ele vai trabalhar sobre a violência urbana e a violência doméstica. Então os espetáculos e festivais que vocês preparam são temáticos para despertar a criança. Além de estar dançando, está refletindo sobre algum assunto específico. Todos eles são voltados para as medidas socioeducativas. E o terceiro espetáculo, chamado Delirante, ele vai trabalhar sobre a questão das drogas e o álcool, mesmo sendo uma droga, mas é uma área mais específica. São eventos fixos já do Lona das Artes. Isso. A criança passa por todo esse processo. Por esses 3 períodos. Ele tem que passar pelos esses 3 espetáculos para que ele tenha, ao mesmo momento que ele está apresentando isso para a plateia e a plateia está aprendendo, ele já passou por todo esse processo durante 1 ano de aprender sobre essas temáticas. Então, por exemplo, no Biocircos a gente leva ele em lixão, quando trabalha sobre meio ambiente, a gente fala sobre reciclagem. Eles aprendem a fazer a bolinha de malabares deles com areia, as claves eles aprendem a fazer com garrafa PET. Cada atividade eles aprendem a reciclar o aparelho. Aí como o Du é tapeceiro, a gente fala, tem esse trapézio está velho, vai lá no Du e você vai aprender a costurar para que legal, eles fazem até os próprios instrumentos. Isso, eles vão trabalhando. Essa é a ideia. Precisamos de substitutos, né? Então eles têm que ter esse interesse em saber fazer. Nossa, mas como é que fez isso aqui? Eu vou fazer e vou utilizar. Eles participam do processo todo, né? Isso, aí eles aprendem isso, por isso que a gente sempre começa com esse daí, que é o espetáculo Biocircos. O segundo, ele é mais, todos eles, a gente começa bem sobre a realidade, a gente fala sobre isso, e de repente vai para o surreal, para que eles possam trabalhar a questão do circo também. Então a gente sempre tenta manter o equilíbrio entre as medidas socioeducativas e as atividades artísticas. No segundo espetáculo, como ele fala sobre a violência doméstica, que é um tema muito corriqueiro nos jovens, muitos jovens sofrem esses abusos dentro de casa, dentro dos 3 é o mais delicado que a gente trabalha. Por mais que o terceiro fale sobre as drogas e alguns já estejam nesse processo, o segundo, quando se fala de questão da violência, é algo que só eles sabem. A violência é algo que eles não podem externar. Então, trabalhar com isso, a gente fala, é muito complexo para o educador. Por isso que as turmas, ninguém mais mexe, ninguém entra naquelas turmas. O educador e o educando, ele fica o ano inteiro passa junto, para que o educador saiba como trabalhar, para que ele trabalhe cada jovem da melhor forma possível e eles consigam. A ideia é que o jovem primeiro trabalhe essa questão da violência com ele mesmo, Isso. que ele se resolva nessa questão para depois tentar levar
uma mensagem, que a ideia da apresentação é essa, levar Isso uma é, mensagem. que ele leve uma mensagem, e aí ele vai levar essa mensagem para o pai que comete a violência doméstica, no caso. Para o pai que violenta a mãe, entendeu? E como Então, que as famílias reagem com relação a essas discussões de temas polêmicos? alguns ignoram, mas muitos mudam. A gente tem depoimentos de vários jovens que óbvio que a gente, como a gente fala, nós vamos passando rastela no caminho, mas nós não somos as pessoas que mudaram, mas a gente abriu o caminho para que ele pudesse discutir dentro da casa dele, para que o pai pudesse refletir. Existem momentos em que a entidade chama os pais, vamos conversar hoje sobre drogas. Aí vai um palestrante, instrui e tal. Na realidade a gente faz o caminho inverso. Ó, venha, porque se você não vier na reunião, seu filho não vai poder mais fazer parte. Aí ele, pai, ó, eu não vou poder fazer mais parte. Ô pai, eu não vou fazer parte. Aí o pai vai. Aí, mesmo que na marra, uma hora, isso. Ele tem que participar. Ele tem que participar porque a ideia é quando a gente chama para uma reunião normal assim, e não faz essa convocatória, essa coerção com os pais, a gente automaticamente tem 2 ou 3 nas reuniões. Então a gente porque de uma forma geral os pais eles não estão se envolvendo mais tanto no processo educacional dos seus filhos. Não. A situação está bem abandonada, né? É cada um por si, Deus por todos. E aí quando você começa a trabalhar, ó, nós estamos trabalhando sobre isso, aí a gente chega lá, ó, o Eduardo Barro que está fazendo lá na tapeçaria sobe, ó, esse é o barracão, assim que nós vamos fazer. Por isso que eu ia falar para você ver, até para prestar conta do barracão, não, mas eu não vou, porque eu já passei lá e eu vi. E às vezes você quer ter oportunidade, não, pai, faz favor, vem cá, aqui foi feito isso, o seu filho vai ficar debaixo disso, pode ficar tranquilo, porque tal pessoa fez esse cálculo, assim, sabe? Então é bem difícil de fazer a participação mesmo. Então eles não querem se envolver uma muito, reunião né? simples, né? Que era para ter 30, 40 pessoas, foi 18, 17. Isso. Ah, mas eu falo, avisa eles que eu já vi, eu passei lá de carro e vi. Então a gente tenta usar outros chamariz. A gente fala, vamos falar sobre determinados assuntos que sejam de interesses deles, e aí a gente começa a falar sobre essa questão sobre essas questões que são trabalhadas com os jovens. Agora a ideia de vocês não é profissionalizar na questão do circo, mas como que está o mercado hoje? Porque vocês não profissionalizam, mas despertam na criança e no adolescente uma possibilidade de futuro dentro do circo. O mercado hoje está acessível para isso? Se tem, a gente ouve de Circo du Soleil, é a maior referência que a gente tem. Mas a nível de Brasil, existe um mercado para se ser um artista circense hoje? Olha, como nós estamos no meio, a gente acredita que esteja em ascensão. O poder público, o Estado, o município e a União, eles estão se envolvendo com editais públicos. Eu tenho o ideário que eles estejam olhando que a cultura, tanto quanto o esporte, sejam agentes de transformação. Então, hoje você tem mais circos, hoje você tem mais espetáculos à parte, em palcos, inclusive de circo em praças, e você tem alguns financiamentos para isso. Então, esses jovens têm essa possibilidade. Mas dentro do trabalho que a gente realiza dentro da Lona das Artes, ele tem que entender que ele não precisa estar só no palco, ele pode ser um iluminador. Aí está aqui nos bastidores aqui o Ricardo Aranha, que é um parceiro da instituição, e ele já deu aula de iluminação, aula de sonoplastia. Então esses jovens, eles podem ser um iluminador, um sonoplasta, eles podem ajudar na produção, eles podem microfonar a pessoa, eles podem fazer qualquer outra atividade que seja inerente ao circo. Um mercado muito amplo, não É se muito trata só amplo. de malabares, ou só de dança, ou só de balé, você pode fazer N coisas, Isso. né? Dentro E do aí circo. eles têm que entender isso. E a gente tenta sempre estar passando isso com atividades diferenciadas para eles. Se você for pegar até na área administrativa, as pessoas que estão lá envolvidas, olha, preciso daquele ofício, eu preciso prestar conta disso aqui, é uma empresa. É um trabalho normal, a pessoa está ali, ela tem que estar atendendo um telefone, tem que saber conversar com o pai, tem que saber receber uma visita, assim, né? Então Atualmente, a gente sempre fala, quando você vai fazer uma questão de iluminação, eles adoram, por mais que os equipamentos sejam pesados, né? Então, aí as pessoas montam para eles vão fazendo. Mas ainda assim, o mais difícil, todas as áreas eles gostam, a mais difícil é a parte do escritório, porque dentro da parte do escritório a gente tem um setor lá chamado doação, que a gente tem que pegar o telefone, quando a gente não dá mais conta, e pedir. É horrível, é um trabalho que você tem que, primeiro você fazer consigo mesmo, que é a questão de veste a carapuça e você vai ouvir não, você vai ouvir os maiores absurdos.
só que você está fazendo pela comunidade. Então você vai ter que investir essa... E aí quando às vezes um jovem tem que fazer isso, ele trava. E aí ele vê o quanto é difícil. Ele vê o quanto é difícil. E aí conseguir ele vê a recurso pra gente. aquilo, né? E aí ele vê a gente fazendo. Ele vê o Eduardo chegando, ó, vou precisar de você aqui. Socorro. Ó, preciso disso, daquilo. E aí, como no caso ele tem uma tapeçaria, ele já fala, ó, eu faço, você me faz aí, depois eu reformo o seu sofá. E aí, olha, aí eu ligo pra pessoa. Uma permuta. Aí eu falo, ó, me ajuda aqui, ó, me monta essa tenda aqui. Aí depois eu vou aí arrumar seu computador. Ah, tá, eu faço seu site, vai ficar no ar. Então a gente às vezes tem que se dispor a isso para que o trabalho ele sempre esteja andando, sempre esteja em andamento, no mais belo No possível. futuro, eu costumo dizer para o Rodrigo hoje, seria mais socioeducativo mesmo, assim, né? Essa parte de profissionalizar, não que nós não estamos com as portas abertas, mas para a gente se pensar nisso, precisamos terminar algumas coisas. Uhum. Se hoje a gente chegasse no teto e olhasse de cima, nossa, tá certinho ali, ali tá certo. E agora, Rodrigo, o que a gente vai fazer? Acabou a nossa dor de cabeça. Aí esse é o momento, não, vamos trabalhar com um negócio diferente. Só que do jeito que está hoje, precisamos de estruturar a base estruturar a primeiro, base, né? E ir crescendo por igual, você entendeu? Mas é lógico, é muito satisfatório se um dia a gente olhar só, tá vendo aquele aluno do Circo Soleil que está se apresentando? Saiu daqui, ó. Foi daquele esforço, chegar no comerciante e falar, ó, lembra aquela doação que a gente pediu? Formou aquele aluno que está ali na televisão passando. Um passo de cada vez, né? Até porque o educando que está lá, hoje a gente tem uma turma mais avançada, a gente está preparando ele para quando o Eduardo espera que ele entregue o barracão ainda esse ano. Se Deus quiser, ele vai entregar. Para que a gente já tenha ali uma turma boa. Muitos às vezes fazem algumas atividades, ele pinta, ele maqueia criança, eles são chamados para essas atividades, andar de perna de pau, essas intervenções. Então, eles se animam mais a estar fazendo isso. Mas a gente quer ter um trabalho de profissionalizante mesmo, com uma grade curricular, com um plano pedagógico profissionalizante, para que esses jovens que estão entrando almejem estar naquele grupo. Esse é o programa Espaço Aberto, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem, Ricardo. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Infelizmente, chegamos no último bloco, mas estamos conversando a respeito da ONG Lona das Artes. A gente conversava aí no último bloco a respeito da questão da profissionalização e até da questão do Circo du Soleil ser uma referência grande para a criança e para o adolescente quando almejarem um futuro como artista circense. Mas existe uma parceria de vocês através da Rede Circo do Mundo Brasil, que já envolve, de uma forma ou de outra, esse profissionalismo com o trabalho da entidade. Como que funciona esse processo? A parceria começou na vinda deles para o Brasil. Ela já existia, eram vendidos ingressos no mundo inteiro, e aí uma parte desses ingressos era destinada às instituições no mundo inteiro. E aí eram abertos editais. Quando eles chegaram no Brasil com o primeiro espetáculo Saltimbancos, nós recebemos uma cota de 35 ingressos. Então a gente teve que selecionar 30, porque 5 eram educadores. Então foi muito difícil. E aí eles começaram a vir, no segundo espetáculo eles já abriram para 90, e aí depois abriu para 150. Hoje a gente consegue atingir uma parcela maior. E aí nós estamos começando a fazer parcerias com outras empresas que trazem esses shows também. E dentro do Circo du Soleil, é uma referência de um jeito ou de outro para eles,
mas eles têm que entender que o circo não é só o Circo de Solé, eles têm que trabalhar todas as vertentes do circo. Então, os educadores nossos, eles estão preparados para isso. Eles vão trabalhar o circo tradicional europeu, o circo tradicional brasileiro. Ainda existe espaço para o circo tradicional? Com certeza, não tem sombra de dúvida. Nós temos uma dicotomia dentro do projeto, porque as crianças, elas vão assistir um Circo de Solé, algumas até dormem. E elas vão dentro do circo tradicional, a filha do Eduardo dormiu. E quando o espetáculo foi para mim e para minha esposa. Minha filha dormiu. E quando eles vão no tradicional, a criança adora. E elas foram no Tiane. Existe uma interação maior com o público, né? Eu fui no Tiane e percebi que eles resgatam bem essa questão. É uma mistura um pouco dessa questão mais aprofundada do Circo de Solé e tal, mas eles resgatam um pouco daquele circo de bairro, daquela brincadeira que se tem com o palhaço. A criança ainda espera um pouco isso, né, do circo? Não, ela espera. Ela quer o palhaço que jogue água, ela quer o palhaço que jogue papel, ela adora isso, porque a criança vive nesse lúdico. E o adulto gosta dessa questão de vislumbrar. A criança vai no Circo de Solé, ela adora também, mas aí a gente já pega a fase da pré-adolescência, da adolescência e do adulto para o Circo de Solé. É porque você precisa tratar 2 pontos com as crianças da entidade. A primeira é a questão de profissionalizar ela numa área que ela escolher ali, e outra coisa é levar ela a refletir no que o público está esperando. Isso. Porque existem essas 2 vertentes, né? Ela tem que pensar no público que ela vai atingir, quem que ela quer atingir com aquilo. Até porque quando ela vai trabalhar, ela vai para o mercado, ela vai ser contratada por um adulto que quer o circo, que é uma referência ao Circo de Solé. Só que a criança que vai assistir quer algo mais tradicional, algo mais interativo. Então, eles têm que aprender isso. Então, dentro disso, a gente tem os espetáculos, quando eles já estão na turma intermediária, que são os espetáculos que a gente tem funâmbulo, que significa artista na corda bamba. Nós temos 2 trupes que se apresentam aí pelo Brasil todo, já viajaram para uns 22 shoppings no Brasil, fazendo apresentação dentro de shoppings. Aí são os mais avançados. Então, essas trupes que a gente tem, ela tem essa base. Aqui cabe um tradicional, aqui cabe um espetáculo mais elaborado, numa linguagem diferenciada. Então eles têm que ter esse referencial, eles têm que conhecer o circo brasileiro, o circo europeu, a história do circo, está dentro do plano pedagógico da instituição, e ela também tem que conhecer a questão do Circo de Solé. A gente fala, uma coisa não exclui a outra, são 2 linhas diferentes e ambos são circos também. Agora, para fazer tudo isso, a gente conversava no intervalo e a dona Maria Isabel falou de um trabalho realizado no último fim de semana com o objetivo de arrecadar recursos para a construção do barracão. Sim. Mas que foi um dia longo, cheio de atividade. Como que foi? Foi bastante cansativo, mas muito gratificante. Que tipo de atividades que teve? Nós começamos na sexta-feira com show de Roberto Carlos, cover, né? DJ... Teve DJ, teve a apresentação da comunidade, a Art Center da comunidade, um corpo só, que também é da comunidade. A comunidade tem várias atividades, tem de dança, e eles vão agregando, eles participam de todas as ações, porque eles sabem para que serve no final, né? Sabe do trabalho, da luta, da instituição. Aí teve o Legião Urbana cover também. Isso chama o público. Então a gente falou, foi a primeira festa da instituição que não deu prejuízo. Eu falava, não teve coisa melhor, porque quando eu administro, como eu lido com a criança, as crianças vêm, parece toda a comunidade vem ali. Quando você está fazendo uma festa para arrecadar fundos, você não pode dar gratuitamente um lanche e tudo. Então o Eduardo trabalha isso de uma forma muito maravilhosa, porque ele fala, o que vai dar de graça é isso daqui nós vamos vender para arrecadar. A gente fala, a primeira festa que a instituição não sai no... Porque uma coisa é você não ganhar, outra coisa é perder. Ela fala, eu não sirvo para isso, então a gente precisava. Então aí o Eduardo administrou, a dona Isabel junto com um monte de outros voluntários, um veio com a peça da mussarela, outro veio com a massa do pastel. E toda essa energia que eles trazem para dentro do projeto, não teve um que não passou ali e falou, que festa maravilhosa, vocês estão de parabéns. E todos eles falaram, obrigado por me chamar para fazer parte disso. Quanto tempo de preparação, Eduardo, para realizar um evento como esse? Nem conta, Du, nem Nossa. conta. Terminando de responder a parte da Isabel, daquela... O que o pessoal também, os voluntários fizeram? A gente fez uma campanha de roupa e distribuímos na região num todo, antes desse evento. E o que sobrou foi feito um bazar, porque a ideia de quem doa roupa é levar para quem está precisando, não de vender.
Então fizemos todo o entorno dos alunos e da comunidade a distribuição de roupa para quem precisa. E tudo que sobrou, aí a Isabel, no sábado, junto com as outras colegas nossas, organizou o bazar beneficente. Então, agora, já muitas começamos... pessoas que estão em casa às vezes pensam, poxa, mas vão pegar a roupa que eu doei e vão fazer um bazar? Mas é preciso entender que, no fundo, o recurso vai voltar para a entidade de qualquer jeito. Tanto que o recurso Correto. foi Você pra está pagar. ajudando pessoas de uma forma ou de outra, está ajudando. Mas é separado também. Quem chega lá, como naquele caso, olha, eu quero que você doa, não faça o bazar, é opcional. Mas, completando, fizemos a doação em todo o torno. O que sobrou, para não se ficar lá 8 meses ou 9 meses parado, foi feito o bazar. E depois foi realizado que o está revertindo para a benfeitoria deles mesmos, né? Porque vai ajudar eles próprios. Não deu a roupa, mas vai dar uma esperança melhor, vai ter uma estrela lá no fundo que vai brilhar para eles. Até porque essa foi, do bazar, a gente fez várias atividades, a gente destinou para o que a gente ia fazer. E o do bazar foi, a gente pagou as promissórias, que a gente comprou um monte de cobertor, né, no Na inverno campanha do solidário. inverno a gente compra os cobertores, só que no montante de cobertores a fatura é muito alta. Então, a mesma família que nós levamos a roupa, o cobertor, Foi doado. a reversão do dinheiro do bazar que a Isabel organizou, foi para pagar também esses boletos do Os cobertores cobertor. vocês compram. É difícil Compra achar novo. parceria para doação? Não se tem... Nesse caso, a empresa que nos proporcionou isso, ela sabe do projeto, conhece também, ela deu um abatimento muito grande, você entendeu, para a compra, porque... Que ela acaba ajudando de uma forma ou De de uma outra. forma Às vezes ou não é outra. possível fazer a doação, mas se ela ajudar já No preço no já... preço, já Já favorece. Eu Bastante. acredito que até porque nós temos uma cultura que as pessoas doam as coisas velhas. Eu acredito que a gente tem que doar as coisas boas. Aquilo que a gente tem de melhor, a gente tem que dar para o Só outro. doar para o próximo aquilo que você usaria, né? Isso, Certo. às vezes a pessoa doa um cobertor que é impossível, é uma roupa que é impossível. Tem muita pessoa que doa coisas excelentes, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem uma medida muito grande de pessoas que não tem nem como você usar. Aí a Isabel às vezes vai arrecadar junto com a dona Antônia lá, elas veem algumas coisas que elas eu acho que sentiram vergonha de A dar para uma gente pessoa. tem que reciclar. E nessa reciclagem você tira muita coisa que você joga fora. Vem com furo, até suja, com cheiro de suor. Que só a gente mesmo que tem amor nesse trabalho para poder estar realizando. Senão já... Se não vê a dona Dora antes, que tá uma voluntária também, pegar e fazer as roupinhas lavar e fazer as roupinhas das bonecas, né? Isso. Que ela faz coxa, tá ali as roupinhas das bonecas Adoro, do Natal. É um Tudo é espetáculo isso aí. reaproveitado, né? Às vezes a gente comenta, né? Pô, a pessoa não doou, ela desfez de um monte de coisa na casa dela. Parte de brinquedo e a parte de inverno, a gente colocou um risco lá e falou assim, ó, a partir de hoje a campanha para arrecadar brinquedo, mas vamos pedir novo, tá? Porque às vezes acaba dando até mais trabalho de você tá reciclando muito, porque a quantidade que a gente trabalha é muito grande. E a parte de cobertor também. Levar um cobertor rasgado, usado, fala, não, vamos levar novo, vamos se esforçar para levar novo. E foi quando começou. Então, o bazar ele veio para completar essa parte. Depois tem a arrecadação do bingo, que foi um bingo que a gente chama todo mundo da comunidade. E o legal desse ano e dessa festa é que o Rodrigo, a gente conseguimos armar o circo para o pessoal ver. Estamos na Lona das Artes, debaixo do circo, fazendo um bazar pro circo. Você entendeu? Então foi um final de semana de bastante evento Bastante atividade. e, como o Rodrigo diz, né, graças a Deus na minha gestão foi o primeiro que foi um sucesso. E dentro dessa ótica nossa, a gente já terminou o Natal. Aí eu falei, não quero ver a cara de ninguém por uma semana, no mínimo, né? Aí em janeiro a gente bateu, qual é a data? Já definiu a data, até nem me lembro de cabeça agora, mas como que nós vamos fazer? Ano passado foi o primeiro que a gente conseguiu o grupo de voluntários da Bosch para o Natal, da Ambev, várias outras entidades, grupo de voluntários, a UPP, a Zero Hora, são grupos de voluntários dentro de Campinas e da região que atuam nas causas. E eles estão agregando junto, porque eles conheceram o trabalho, eles começaram a se identificar com o trabalho. E esses grupos, a gente conseguiu atender 2.000 famílias no Natal, dobramos. A gente espera que outros grupos de voluntários esse ano
esteja agregando. A gente está tentando contato com algumas empresas que têm esses grupos de voluntário, porque a gente começava a chegar na empresa. Aí a empresa sempre tem aquela burocracia passou o Natal, Manda veio a um Páscoa. projeto, vamos ver. Né? Então a gente Tem já todo vai mundo. direto no grupo. Igual o balé, a turma do balé, algumas atividades que são desenvolvidas ao longo do ano, eles fazem a apresentação, às vezes, na própria comunidade que eles moram. Fala assim, mãe, o Projeto Natal vai vir aqui com o caminhão Cider, é o palco, e eu vou me apresentar aqui para os meus vizinhos, que às vezes os vizinhos não sabe que está lá no projeto. E ali também é uma oportunidade, porque nós passamos em todos esses bairros. Vamos com caminhão, Você uma entendeu? E carreata aí, de pessoas. aí o aluno do projeto faz a apresentação no bairro que ela mora. Você entendeu? Então, tem dia que a gente fala, não sei como vamos fazer, vamos acordar primeiro. E aí vamos... A gente está caminhando para o fim do programa, infelizmente, e aí eu começo com você, Eduardo. O que falta para esse barracão ficar pronto? Falta estrutura financeira, né? Como que lidar com dinheiro hoje em dia é complicado, prestação de conta. Então, se a gente recebesse em doação de material, se a gente tivesse a disponibilidade de mão de obra, já estaria nos ajudando bastante, você entendeu? É uma coisa que a gente costuma sempre conversar, gente. Ninguém é obrigado a doar. Então, você não pode pedir para uma pessoa, ela falar que não vai doar, você ficar com raiva dela. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso daí. Mas se tivesse uma consciência por parte da população, de empresas, que pudesse estar nos ajudando e acreditando no trabalho, isso com certeza, pela responsabilidade que é o projeto hoje e da maneira que está sendo dirigido, o resultado vai aparecer muito rápido. Agora, além do barracão, como gestor, aí à frente da presidência da entidade, como gestor financeiro disso tudo, o que você planeja e organiza ainda a curto, médio e longo prazo para a Lona das Artes? Bom, a gente vamos instalar dentro de um mês, com o recurso que foi feito essa festa, um contrapiso de 17 por 13, né? Onde vai ser instalado uma lona, no qual o projeto já tem, que é uma lona fixa. Então isso já vai trazer, já vai despertar bastante interesse, porque é uma lona grande, e ali, junto com os parceiros nossos, já vamos identificar um logotipo bacana e grande. Então, isso daí já é um projeto que eu acho que em 30 dias já vai estar pronto. Também a gente está com o Dr. Sorriso, que é o consultório odontológico, onde que vai começar o tratamento para as crianças do projeto e vamos estender para os mais necessitados. Que legal. Então, e aí tem dentistas voluntários que participam disso? A gente temos muitos parceiros, dentro deles, por muitos anos, foi empresas que trabalham com planos odontológicos. Então, a gente tem esse acesso. Então, temos pessoas que prestam serviço à faculdade de odontologia, que pode montar o consultório, mas nós já temos. Vamos reformar uma das áreas que nós temos para colocar isso daí. Então, eu acredito que é um projeto que com um pouquinho mais de ajuda, em coisa de 2 meses já estaria rodando. Tem muita coisa engatilhada, né, Eduardo, para fazer? E depois o barracão, que é o último, né? Que é onde que você trata do palco, trata das estruturas metálicas para você fazer as acrobacias. Enfim, são esses 3 projetos, 30 dias, mais ou menos uns 60, e o outro que eu acredito, Rodrigo, que é até o final do ano, mas se Deus quiser, no final do ano, toda a doação que vier, os brinquedos é de ser feito lá na lona mesmo. Assim, porque hoje, tudo que vem de arrecadação, vai tudo para minha casa. Eu tenho um cômodo lá no fundo. A sua casa virou uma extensão do Lona das Artes. Virou, isso, correto. Então, eu espero que o pessoal venha, colabore mais com a gente, para poder a gente estar no final do ano, estar realizando esse sonho de estar saindo, a carreata, que hoje está saindo lá dos amigos da tapeçaria, que é a tapeçaria Dudu, que saia lá da Lona das Artes. Que todo o nosso trabalho é separar os brinquedos de doação, as cestas básicas que chegam, está saindo tudo lá mesmo da Lona das Artes. Rodrigo, você como fundador, idealizador, o que espera aí para os próximos anos de futuro para o Lona das Artes? Eu espero que o Du entregue logo esse barracão. Fica um comprometimento aqui no programa Espaço Aberto da entrega desse barracão, Eduardo. Mas eu sei como é difícil. Te convidar para... Eu quero fazer o corte da fita vermelha que vai ficar na convidado, final do ano.
Mas eu sei como é difícil, eu vejo o trabalho dele, porque por mais que ele esteja full time ali na lona, eu sei como ele tem que atender, porque ele faz o trabalho ali com muitas famílias que precisam. Eu espero que... o meu é a médio prazo e curto prazo, a gente fala. Tem alguns planos a longo, tem a questão do Natal, tudo, mas esse barracão é muito importante pra gente. Tanto quanto os programas Doutor Sorriso, a gente sabe que vai atender muita criança, mas esse espaço é importante. Eu acredito que muitas pessoas poderiam doar. Bloco, eu posso doar aqui 100 blocos, olha, eu posso mandar para vocês aí o concreto, olha, eu posso mandar a estrutura. Eu não posso doar, mas eu posso ir aí, posso fazer mão de obra um fim de semana para ajudar vocês. Correto. Isso é muito difícil, esse engajamento, e a gente entende por que é difícil. As pessoas pagam muitos impostos, então elas querem jogar, só que de um jeito ou de outro, se a gente não fizer, não vai ser feito. Então elas precisam entender que isso precisa ser feito, porque isso vai ser revertido na comunidade dela. Entendeu? Um trabalho que será feito para ela, na cidade dela. Então a gente sabe que quando um monte de gente assiste, a gente convida todo mundo a conhecer o projeto. Quem quiser conhecer também o site da Lona, é lonadasartes.org. Quem quiser conhecer sobre o Natal Solidário, eu quero doar brinquedo, eu quero ajudar na carreata. A carreata sai um dia inteiro, a gente chega a gente vai maquiado, aí depois tira a maquiagem, fica só a marca da maquiagem do sol. 17 bairros. Caramba! Então 17. É uma carreata cheia de pessoas que vai, carros, o caminhão, palco que vai junto, tendo show enquanto o Papai Noel está entregando presente. É uma baita estrutura para fazer tudo isso. É muita estrutura, né? E tudo voluntária. Então, quem quiser conhecer também é lonadasartes.org/Natal Solidário. Entra lá, conhece, olha, e a gente fala, a gente não mexe com dinheiro. A gente não quer o dinheiro da pessoa, a gente quer o comprometimento dela. A gente esse ano está inaugurando uma caixinha, a pessoa vai, faz uma caixinha de sapato que ela tem lá, coloca uma pasta de dente, uma escova, um livro para a criança e um brinquedo. Fecha ela, um doce se puder, que não seja perecível, fecha ela e a gente vai entregar numa comunidade. O que a gente precisa é que a pessoa se comprometa com a causa. Porque a gente sabe que às vezes, por mais que dinheiro esteja difícil hoje em dia, você pegar R$5 é difícil, mas você se compromete. Se todo mundo se mobilizar, não pesa para ninguém, né? E aí você consegue atender um monte de famílias. Se as pessoas conhecessem a realidade de alguns bairros de Campinas, você pode ter certeza que eles ajudariam. Porque são pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. São pessoas que têm esgoto passando no meio da cozinha. São pessoas que passam necessidade o ano inteiro. A gente faz o trabalho com as famílias e com as crianças durante o ano. O mínimo que a gente pode fazer, que a gente acredita que são as pessoas aí abençoadas, felizadas e ter uma casa e comida, é devolver um pouco para a comunidade. Então o que a gente faz, minha parte, é o apelo para que as pessoas ajudem mais, colaborem. Olha, eu posso ajudar com isso. Aí a gente fala, às vezes eu posso ajudar com uma mão de obra. Então eu espero que as pessoas elas se mobilizem mais. Do mesmo jeito que eu fui lá, o Du já tinha um trabalho bacana, mas a gente trouxe a Dona Isabel, todos os voluntários, e eles estão, mas ainda é pouco. A gente tem 4.000 famílias a atender, mas Campinas ainda tem muitas que a gente pode estar ajudando. E ali onde nós ficamos ainda é entroncamento de 3, Hortolândia, Sumaré e Campinas. E não dá para alguém bater na sua porta e você falar, não posso tem. ajudar mais um. Tem que ir incorporando, vai abraçando todo mundo que pode, né? Eu levanto, olho minha filha, a vida que ela tem, já fico agradecido por Deus e falo, não, tem que continuar e tem que ajudar mesmo. É isso aí. Obrigada, Eduardo, pela presença, pelos esclarecimentos, por todas as explicações. Dona Maria Isabel, parabéns pelo trabalho lindo que a senhora faz. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui para contar a experiência da senhora. Eu que tenho a agradecer a você dar essa oportunidade a nós. Obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigado a você. Tudo. Você, então, que está nos assistindo, saiba que pode obter mais informações a respeito da Lona das Artes no site que o Rodrigo já falou, lonadasartes.org. Lá você conhece tudo a respeito da entidade, ou através do telefone 19 3032 9303. Você também que tiver disponibilidade de uma forma ou de outra de se envolver no projeto, fica à vontade. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima.